Bom dia a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar e permanecer conosco por todo sempre, e que a espiritualidade amiga e os mentores da casa nos iluminem para que possamos tornar essa manhã um pouco mais profícua a todos. Conta a história que quando nós falamos em mudança, normalmente nós somos reticentes a todo tipo de mudança, e principalmente mudar pelo perdão. E é hábito comum da sociedade aderir muito pouco a essas mudanças, porque nós não gostamos de sair de nossa zona de conforto. E para que possamos iniciar um pouco, falar um pouco de mudanças, nós precisamos de ter força. E essa força só vem de um poder supremo, nos dar essa força para que nós consigamos fazer essa mudança. Portanto, eu convido vocês a angariar essa força um pouquinho mais vinda de Deus. Os grandes gênios da civilização ofereceram à criatura humana contribuições importantíssimas em todas as áreas do pensamento. Investigaram as leis naturais e cooperaram efetivamente com o avanço da humanidade. Abandonaram o sábado da passagem evangélica, que representa uma tradição rigorosa, e adotaram a independência interior para perceber o que é bom, agradável e perfeito, conforme assevera Paulo. Quando Paulo, o apóstolo dos gentios, escreveu essa exortação, ele desejava dizer que a vontade de Deus regula o aperfeiçoamento da humanidade, mas é preciso que suas criaturas fiquem receptivas à marcha do progresso inspirada por ele. É contrassenso a gente se valer do nome de Cristo para ficarmos estagnados no interior do edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações.
por que se resiste à mudança? Qual o princípio que asfixia os germes da renovação e que nascem em quase todos os instantes da alma dos discípulos do Evangelho? Obviamente, que não é uma condição natural, tá? Vida, transformações constantes, e as ciências que estudam a tudo definem como a homeostase, como a tendência à estabilidade do meio interno, ou seja, nós gostamos de ficar estagnados onde estamos mesmo. Portanto, a resistência da mudança é um instinto perfeitamente natural e por isso compreensível. A resistência também está relacionada com diversos setores que têm raízes na falta do amadurecimento. Esquecendo que a natureza não dá saltos, atribuímos tudo o que não conseguimos compreender à influenciação dos espíritos maléficos e procuramos o inimigo da vida exterior quando devíamos reconhecer a nossa maturidade. Na privação da instrução generalizada, requer-se da equipe espírita e de cada um de nós, pessoalmente, um conhecimento mais global, não apenas de um setor, o espiritual, mas, por exemplo, é preciso integrarmos os conhecimentos e sua devida correspondência com todas as áreas de cultura vigente. No egoísmo, as mudanças podem ser boas para os outros, ou mesmo para todo um grupo de ação, mas se não forem boas, particularmente boas para nós, refutamos elas. E na ausência de autoconfiança, inovações exigem capacidade e novas habilidades a serem adquiridas. Porém, se não temos autoestima suficiente para enfrentar esses desafios, nós os condenamos. E finalmente, em preconceitos. É difícil nos libertarmos das correntes de preconceitos, de muitos que nós reverenciamos. É necessário esperar e compreender o aperfeiçoamento natural espaçado da marcha humana. O Senhor da vida concede-nos no presente mudança e renovação. E para que possamos libertarmos da ignorância do passado e adquirir o conhecimento para o futuro, rumo à ascensão espiritual. Portanto, eu convido-os, a quem quiser aprender um pouquinho sobre autorrenovação, por favor, atenção ao que nós vamos dizer.
encarnação. Passa. Mais particularmente falando sobre perdão e mágoas, sobre mágoas e perdão das ofensas, os Espíritos da Luz enviaram a seguinte mensagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo e que vale a reflexão. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, e perdoar aos amigos é dar prova de amizade, e perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Portanto, perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardarmos até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus se esqueça de todos os dias tendes grandes necessidades de indulgência? O infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, se mergulhando em si mesmo, não descobrireis que foste o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não foste vós a dar o primeiro golpe. Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para serdes indulgentes, e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosse realmente ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenaste o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave daquilo que facilmente poderia cair no esquecimento. Se dependeu de vós impedir as consequências da vossa conduta, e nesse caso, o vosso maior mérito é mostrar-se clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de se perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão de coração. Quantos dizem, perdoo, e jamais realmente perdoa, né? Não quero vê-lo nunca mais, e reconciliação nenhuma. É esse o perdão que a gente quer, que Deus quer segundo o Evangelho? Claro que não. O verdadeiro perdão é o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado, é o único que vos leva em conta para Deus, porque o que pensa Deus é que a gente não viva com as aparências. Ele sonda a fundo os nossos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz apenas com os simples fingimentos. Portanto, vamos elevar os nossos pensamentos de perdões, buscando os raios solares que brilham nos lugares onde haja mágoas e aflições.
Entende-se por ressentimento aquela situação na qual guardamos mágoas de alguém, e os dicionários referem-se ao termo como o ato ou efeito de ressentir, magoar-se com alguma pessoa em razão de um fato anteriormente passado, criando uma onda de melindre, ofensa e sofrimento, causando muito desgaste, tristeza e melancolia. Dizem os espíritos que ressentimento no nosso dia a dia, dentre as mais importantes causas do ressentimento, citamos a inimizade gratuita, os incêndios da cólera, o ciúme, a inveja, o rancor, o ódio impensado, criando ondas negativas e dardos fulminantes, que dilaceram a alma daquele que age assim. E ressentimento é igual cogumelo venenoso lançado na circulação sanguínea da alma, desestruturando o ser, deixando marcas profundas na escala evolutiva do melindrado, atrasando-o, comprometendo encarnações e variados planos de evolução espiritual. E como evitar isso à luz do Espiritismo e a razão desse mal em nossas vidas? Uma das orientações dadas pelos Espíritos é aquela que se referencia ao perdão sem limites, como referendava Jesus, nunca utilizando as armas do agressor, banhando-se nas águas do esquecimento, identificando aquele que provoca e agride e nos faz ressentir e que é um necessitado de compreensão. Perdoá-lo é um dever espírita do cristão, nada exigindo em troca, prosseguindo mesmo assim que seja em solo árido, cheio de espinhos e desditas. Vale a pena exercitar a misericórdia, mesmo quando ela escasseia, apagar o incêndio das mágoas e do ressentimento e defender seu patrimônio moral com vistas à inadiável evolução espiritual. Por isso, quando a tristeza te envolve e a dor te deprime, busca defesa em Jesus, que é o nosso grande mentor e amigo.
Allan Kardec, insigne codificador da doutrina espírita, fortaleceu a caridade como virtude essencial aos seus seguidores, como um antídoto do ressentimento. E principalmente a presença de Deus por fim em nossas orações, nossos corações, demonstra toda e qualquer forma de confiança de que perdoarmos infinitamente aquele que nós magoamos, convidando-os a orar por eles e amá-los, como o maior eixo de exortação da plenitude do espírito a caminho da espiritualidade, envolto na plena condição da lei do amor. Vencer a si mesmo é reconhecimento de que já adiantamos alguns passos, cujos caminhos encontram-se iluminados com amor e paz, projetando para um futuro melhor situações certamente favoráveis. Para isso, é necessário que a gente saiba que sublime é perdoar, doar, servir e amar.
O Sermão da Montanha do Evangelho de Mateus é o texto mais importante do Novo Testamento. Aqui estão expressos os principais conceitos do cristianismo e contém, sem dúvida, a síntese de mensagens. O sermão começa com as bem-aventuranças, que são a síntese dos passos da iniciação cristã, que é o processo de evolução do espírito em sua jornada terrena. Aqui estão descritos, de um modo impressionante e com uma clareza cristalina, os passos que o homem deve seguir para chegar ao reino dos céus. E a nossa maior dificuldade em relação ao perdão às ofensas é a falta de entendimento de que nós somos os primeiros a sermos beneficiados com esse ato de misericórdia, pois aquele que não perdoa, consequentemente, guarda mágoa, partindo para as distonias orgânicas. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Joana de Ângeles fala que muitas distonias são resultados do veneno da mágoa, que gerando altas cargas tóxicas sobre a maquinaria mental produz desequilíbrio no mecanismo psíquico, com lamentáveis consequências nos aparelhos circulatórios, digestivos e nervoso. Portanto, se a dor te magoa, se alguém te faz chorar, não revides, perdoa. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Escribas e fariseus trouxeram a Jesus, em um determinado momento, uma senhora, dizendo a ele que ela havia sido pega praticando adultério. Jesus estava no solo desenhando e nesse instante não respondeu nada, e como eles
tanto insistia para verem qual era a atitude de Jesus, ele se levantou e disse: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Agachou-se e voltou a escrever novamente no solo. Passado alguns instantes, não havia mais ninguém ali a não ser a senhora que ali estava. Perguntou-lhe Jesus se eles a haviam condenado. Ela respondeu: não. Disse ele: eu também não te condeno. Vai-te e de futuro não peques novamente. Dessa forma, fica confirmado e afirmado que o perdão é tudo que nós devemos praticar, é tudo o que é necessário para que a nossa alma fique tranquila e fique em paz em relação às mágoas sofridas e ao ressentimento que está contido dentro da gente. Portanto, quando pedimos para Jesus, ele esclarece que o perdão e o amor com grandeza ensina-nos a viver com toda a clareza.
A indulgência. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará da indulgência, não usará da indulgência para convosco. A indulgência não vê defeitos no outro, e se os vê, evita falar sobre eles, e até mesmo divulgá-los. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, e mesmo neste caso, tenta atenuar quanto possível. Quantas vezes perdoarei as faltas cometidas por aqueles que insistem em nos ofender? Esta pergunta foi feita por Pedro ao Senhor Jesus, e ele disse, não 7, mas 70 vezes 7. Desnecessário é ficarmos pegando calculadoras para calcular os 70 vezes 7, porque na realidade o que ele quis nos dizer é que nós devemos perdoar infinitamente, indefinidamente, tantas quantas vezes forem necessárias, pois não há limites para o perdão. Ele não fixou quantidade, porém ensinou-nos a não contar as ofensas recebidas, nem os perdões concedidos, mesmo em uma ofensa grave, quando por mérito o perdão é proporcional à gravidade da ofensa. Nenhum mérito existe em revelar agravos irrelevantes. Há duas maneiras de perdoar, nos fala o Evangelho. A maneira correta é aquela em que agirmos com misericórdia, pois a misericórdia consiste no esquecimento das ofensas. Esse é o único agradável meio que Deus nos ensina, pois Ele está constantemente a nos perdoar e espera que façamos o mesmo. Então, não pronunciemos nunca essas palavras, eu nunca perdoarei, para não anunciarmos a nossa própria condenação, porque em se tratando de nós, dentro da doutrina espírita, nós temos que estar procurando sempre nos renovar. E para renovar, nós temos que nos levar a novos ventos. E esses novos ventos irão soprar o nosso destino. E as novas mudanças virão pelo ar.
Como nos relata a parábola dos credores e devedores, Evangelho capítulo 11, item 3, e Mateus capítulo 18, versículos 23 e 35, que finaliza o ensinamento dizendo: é assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se cada um de vós não perdoar do fundo do coração as faltas que seu irmão houver cometido contra vós. Ou seja, nos tratará com a mesma medida que usarmos com nossos irmãos. Eu peço licença a vocês para transcrever aqui um texto que eu recebi recentemente de uma homilia do Padre Francisco, do Papa Francisco. Não existe família perfeita, não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável nem família saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo, é autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza, cura onde a mágoa causou doença. Família somos todos nós que somos irmãos. Partindo para finalizar nosso estudo, uso as palavras do nosso mestre: se tu me amas, segue meus ensinamentos. E entre seus maiores ensinamentos está a oração dominical que ele nos deixou e que convido a todos para fazermos juntos a prece de encerramento. Pai nosso.
Muita paz a todos.